Deus amado, a gente te agradece pelo sábado, pela oportunidade de poder vir aqui junto e estudar a tua palavra, a tua vontade para esse tempo, para o seu povo. Peço que o Senhor possa me usar nesse momento e que o Senhor possa estar com cada um e apenas a sua verdade possa ser dita, Pai. Esteja conosco, em nome de Cristo Jesus, a gente pede, amém. Esse movimento, a gente passou por uma transição bem grande, né? De quando a gente era bem conservador, para a gente começar a ver as questões políticas, geopolíticas de uma forma bem diferente. E foi muito interessante ver essa mudança pelo histórico de onde a gente veio, né? Como a gente chegou até onde a gente estava. E ver essa transição foi algo que até hoje eu olho para trás e falo bem assim, se não fosse Deus, como que isso iria acontecer, né? Ah, e eu queria hoje traçar um pouco como que a gente acabou tendo essa mudança, como que a gente começou a mudar essa perspectiva assim que a mensagem do Camo da Meia-Noite chegou em 2018. Né? E eu queria pontuar aqui junto com vocês para a gente relembrar e a gente entender por que que a gente vê as coisas da forma que a gente vê hoje. Então, vamos lá. O ano é 2018, a gente tem lá em outubro uma mensagem, a mensagem do Clamor da Meia-Noite sendo apresentada nos Estados Unidos. E aí, em janeiro do ano seguinte, a Tess e o Parminda estão na escola aqui no Brasil, né, para passar um trimestre aqui. E a gente começa a estudar mais coisas. Eu queria perguntar para vocês o que vocês lembram desde que a mensagem chegou em 2018. O que vocês lembram que foi algo que foi assim marcante para a gente começar a visualizar as coisas como a gente vê hoje? Alguém aqui pode me dar uma sugestão? Como que a gente saiu de um movimento super conservador para começar a visualizar coisas como a gente não via? Todo mundo estava nas redes sociais, a gente via as pessoas postando sobre direitos humanos e a gente estava nem aí para isso. A gente via as pessoas falando sobre racismo e a gente nem se importava, o fim do mundo está acabando. A gente via as pessoas falando sobre o sexismo acontecendo na sociedade, a gente falava, vixe, isso daí é distração da mídia. E a gente começou depois a dar atenção a essas coisas na qual antes a gente não dava ouvido. Por quê? Alguém consegue me lembrar algum ponto? Eu quero ouvir de vocês. O que vocês lembram que começou a mudar a nossa mente de acordo com os estudos que a gente estava fazendo? Quando ela começou a abordar sobre duas fontes de informação? Duas fontes de informação, exatamente. Você consegue lembrar um pouquinho mais como que foi isso? Eu vou Não. trazer. Não, sem problema. Sem problema. Isso daí foi algo muito interessante, vou compartilhar a tela aqui. As notas estão em inglês, mas é só para a gente relembrar, eu vou traduzir aqui o que for necessário. A gente estudando Atos 27 foi uma das primeiras coisas que a gente começou a ver a respeito. A gente chegou a entender essa questão das fontes de informação. Então, essa daqui é a quarta jornada que tem, lá em Atos 27, e a gente sabe desses marcos, Cesareia, Sidão, Chipre, e Míria e Cilícia. Quando a gente chega aqui em Chipre, a gente vê que tem dois falsos profetas aqui. E quando a gente começa a lidar sobre esses dois falsos profetas, a gente começa a visualizar que existem o quê? Duas fontes de informação acontecendo aqui nesse marco do Clamor da Meia-Noite. Isso abre o nosso entendimento para a gente começar a visualizar que existem duas fontes de informação. E aí a gente, né, a Tess começa a apresentar mais sobre esse assunto, sobre duas fontes de informação, e a gente começa a visualizar que existe uma fonte de informação falsa, existe uma fonte de informação verdadeira. Internamente, no movimento, isso estava acontecendo, e externamente, isso também acontece. Uma fonte de informação que é segura e outra fonte de informação que não é segura. Então, Atos 27 foi colocaria aqui,
Depois a gente pode mudar de ordem, se a gente achar que não é exatamente nessa. Atos 27 foi um ponto bem importante para a gente começar a abrir o nosso olho em relação a isso. Alguém lembra de mais algum outro ponto que foi importante para a gente começar a fazer essa mudança? Daniel, Oi, Rose, pode falar. Renilde. Ai, desculpa, Rê. Sem problema. Pode até não estar, talvez, dentro do que você está tentando nos mostrar hoje, mas eu não poderia deixar de destacar a importância que foi e que é até hoje, né? Mas que começou ali, da anciã da Tesa aparecer, sendo uma mulher, a gente via com olhos de uma menina. Até então nós tínhamos um homem, né? Homens, em sua maioria, mas assim, falando agora do ponto da liderança, ela não era liderança ainda, mas nós tínhamos um homem bem conservador e todos nós éramos também, e ela também entrou dentro desse mesmo contexto, porém a representação feminina, assim, de forma tão forte, e ao mesmo tempo parecendo tão frágil por ser uma jovem. Sim. Eu super concordo com isso. Porque é aquilo, né? Temos agora uma mulher trazendo a mensagem do Pão da Meia-Noite, sendo que uma mulher não podia pregar num sermão de sábado dentro da igreja, né? Então, realmente, eu concordo que isso é Deus abrindo o caminho e mostrando, né? Tipo assim, olha, tome atenção para esses pontos. Super concordo. Acho que é bem interessante esse ponto. Né? Ô, Dani. Oi, pode chamar. Para mim, que eu estou trazendo aqui mais claro na minha mente, foi os estudos também relacionados à Igreja e Estado, onde ela veio mostrando, né, sobre a maioria moral e como que a direita ela promove essa união de Igreja e Estado. Sim, completamente. Eu iria até colocar separado aqui, Igreja e Estado, que na verdade, e maioria moral, Igreja e Estado. Dani, a gente também passou pelos estudos de Pirro, que depois essa questão do Rei do Sul, mais tarde, nos levou ao ponto de igualdade, né? Todo o uso da calça e tal. Uhum. Rei do Norte, Pirro Rei também. do Sul, né? Sim. Acho que isso aqui está até dentro. Como que o Rei do Norte e o Rei do Sul eles se comportam. Em relação ao domínio um do outro. Eu queria ver alguns pontos desse para a gente relembrar um pouco como que foi essa transição. Eu não sei necessariamente se aqui está na ordem, mas eu vou colocar aqui um pouco do que eu lembro como foi esse processo de transição, tá? Eu acho que tem mais alguns ainda que a gente pode colocar, mas a gente vai lembrando a partir do momento. Quando a gente viu, eu vou descer aqui um pouquinho, Atos 27, a gente viu essa questão dos falsos profetas. Um estudo também que acabou entrando dentro, eu não lembro agora, peraí, me dá um segundinho. É isso aqui mesmo. Um ponto que eu acho que foi muito importante, que ajudou a gente a abrir esse entendimento também, foi sobre o modelo de agricultura. A gente estava, desde que a tese apresentou o assunto de duas fontes de formação, naquela quarta-feira que ela apresentou a data de 9 de novembro e que o assunto todo, após a palestra dela, não foi a data, mas foi o fato dela ter dito que existem anjos bons e anjos maus, e isso representam duas fontes de formação, quer dizer que existem duas fontes de formações, uma boa e uma má. E aí o Jeff, ele estava pontuando que todas as fontes de informação externas são más, né? Então, isso acontecendo, a tese de Parminder vem para o Brasil, e uma das formas que são usadas e exemplificadas para mostrar
que sim, no mundo externo existem fontes de informações boas e ruins, foi através do modelo de agricultura. E uma das formas que a gente viu isso através do modelo de agricultura é entender como que funciona o processo de cada dispensação, o que nós devemos fazer em cada um desses processos e aquele entendimento que nós temos, que nós só levamos mensagem ao mundo no decreto dominical. Então, vou refrescar um pouco aqui a memória para a gente lembrar. A gente entende que no primeiro período, a gente tem o arar, a gente ara a terra, certo? Essa é a primeira parte ali desse processo de salvação que a gente vai ter. Depois que a gente ara a terra, a gente tem a chuva temporã. Depois que a chuva temporã vem, ela serve para fazer brotar ali e germinar o grão, a gente vem a chuva serôdia. E a chuva serôdia, ela vem para amadurecer o fruto. Então, a chuva serôdia vem para amadurecer o fruto. Depois desse período da chuva serôdia, o fruto está pronto, ele está amadurecido, e aí a gente vem para a colheita. Tá? Então, esses são os 4 processos principais nesse processo, no modelo de agricultura. Quando a gente traz isso para a linha dos sacerdotes, levitas e netineus, que nós sabemos são os 3 grupos em relação a funções que existem no mundo, que a gente divide isso como os discípulos, enfim, os outros discípulos são chamados em seguidas e os trabalhadores da ordem 10ª, a gente entende que nós iremos apenas fazer a colheita do mundo, que são os netineus aqui embaixo, certo? Apenas aqui. Eita, desculpa. A gente só vai fazer a colheita do mundo aqui. Então, a conclusão que nós chegamos foi a seguinte: se nós não fazemos a colheita do mundo, se nós não fazemos a colheita do mundo até esse marco aqui, que é o decreto dominical, se a gente não vai para o mundo até esse momento, quem é que está fazendo o processo de arar, de dar a chuva serôdia e dar a chuva temporã para os netineus? Visualizaram o que eu estou falando? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper. Então, o questionamento é o seguinte: esse fruto representa os seres humanos. Esses seres humanos, eles precisam receber uma mensagem. A chuva, a gente sabe que é uma mensagem, né? Então, essa mensagem é o que vai preparar os nossos corações para que, então, a gente possa crescer em conhecimento, em graça, e aí a gente ser ceifado, ser selado e levado para o céu, para o celeiro celestial. Então, existe uma mensagem que é representado por essa chuva temporã e pela sua chuva serôdia. Essa mensagem é dada por alguém, e isso vai transformando o nosso caráter, e aí, quando isso vai acontecendo, é representado por o recebimento dessa chuva, e aí chega no momento que a gente vai ser colhido. Se nós não temos contato com o mundo até o marco do decreto dominical, quem é que está levando a chuva temporã e a chuva serôdia para os netineus, para o mundo? E quem é que está fazendo esse processo de arar deles? Então, se não somos nós, porque nós não fazemos evangelismo público até o decreto dominical, se não somos nós, quem está fazendo esse trabalho? Então, nós entendemos que alguém tem que estar fazendo esse trabalho de levar uma mensagem que vai preparar o mundo para que, então, eles possam ser colhidos. E nós começamos a entender que isso representa essas 2 fontes de informação, que tanto existiam dentro do movimento, mas que também existem lá fora no mundo. E essas 2 fontes de informação, a gente começou a dar nomes para elas como uma representação.
né? Que seria a fonte de informação da direita, Fox News, e a fonte de informação da esquerda, que seria a CNN. Isso representando o modelo americano de fonte de informação. A gente usou esses dois canais de televisão por cabo para representar isso. Porque a Fox News representa essa fonte de informação aliada à direita conservadora, onde eles fazem todo o seu jornalismo em volta do conceito União, Igreja e Estado, fomentar teorias de conspiração e tudo mais. Em contraste com a CNN, os canais de informação da esquerda, que prezam pela desunião da Igreja e do Estado e por um lado mais liberal. Então, quando a gente começou a visualizar isso foi uma das evidências bem fortes para apresentar também essa questão de que, no mundo, a gente tem que começar a olhar para a fonte de informação correta. Nós éramos pessoas que, se estivéssemos assistindo televisão, estaríamos dando ouvido a quem? A Fox News e a fonte de informação da direita religiosa. Então, a gente começou a ver esse problema que estava acontecendo. E, em junção com isso, a gente começou a ver essa questão da igreja e Estado, como foi mencionada, e qual é o problema disso em relação ao entendimento que a gente tem na profecia. Ao estudar isso, a gente também estava estudando a relação de igreja e Estado. Eu lembro da tese levando aquele livro, A Lei Dominical Nacional, para a escola no Brasil, e a gente via a argumentação de A.T. Jones em relação à lei dominical em 1888, e a forma como ele argumentava, falando sobre essa questão de igreja e Estado, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, separar o papel do Estado do poder político. E quando a gente começou a estudar isso na Guerra Civil, a gente viu muito aquela frase, em Deus nós confiamos, essa daqui, in God we trust. E como que isso na Guerra Civil foi usado como uma ferramenta para dizer que a gente tem que colocar Deus nas nossas moedas para que a gente ganhe essa guerra, né? Então a gente começou a ver essa questão de como que a igreja e o Estado é um problema nos Estados Unidos desde bastante tempo da história dos Estados Unidos em si. E com a gente estudando isso, mais e mais, a gente começou a chegar a algumas conclusões e levando isso até a maioria moral, como foi citada. Isso daqui eu queria dar uma revisada para a gente lembrar um pouco de como isso ajudou a gente começar a mudar a nossa perspectiva. Essa palestra, Nancy Antez, eu acho ela muito poderosa. Ela fala Donald Trump, um homem para o seu tempo, e ela começa a citar, praticamente fazer uma linha, né, mostrando aí como que foi, como que o zelo religioso dos cristãos americanos foi interferindo nas questões sociais nos Estados Unidos. Eu queria lembrar um pouquinho disso, só para a gente lembrar um pouco dessa transição que a gente passou. Vou começar aqui em 1863, a gente vê a abolição da escravatura, e em 1890 a gente tem esse conceito de segregação, né? Tipo assim, ok, nós somos iguais, mas é para a gente ser separado. E aí, em 1951, a gente tem esse caso que é bem conhecido, que é o Brown versus Board of Education, e a tese ela levanta comentários desse pastor Jerry Falwell. Eu queria ler um pouquinho deles aqui para a gente lembrar o posicionamento da igreja cristã nos Estados Unidos em relação a essas questões de racismo, 1951 a 1954. Ele diz bem assim: se o chefe de justiça Warren e os seus associados tivessem conhecimento da palavra de Deus e tivessem um desejo para fazer a vontade de Deus, eu estou bem confidente que a decisão de 1954 nunca teria sido feita. Jerry Falwell, falando para a sua congregação de Lynchburg. Então, esse é um comentário de um pastor para a sua igreja
e um pastor bem influente para a sua igreja em Lynchburg. Deus, as facilities, as locações, os locais deveriam ser separados. Quando Deus desenhou uma linha de distinção, nós não deveríamos tentar cruzar essa linha. Jerry Falwell, ele continua, ele diz bem assim, o verdadeiro negro não quer integração. Quer dizer, Jerry Falwell. Ele percebe que o seu potencial é muito melhor entre aqueles da sua própria raça. Farwell foi anunciar que a integração vai destruir a nossa raça eventualmente. Em uma cidade do norte, ele advertiu, um pastor amigo meu nos disse que um casal de raça oposta vive próximo da porta da igreja dele com uma esposa. Como uma mulher e uma esposa. Então, isso é um comentário de um dos pastores mais influentes da igreja protestante durante esse período do fim da segregação racial nos Estados Unidos, 1951, 1954. Então, quando a gente começou a ver isso, por que eu estou trazendo isso? A gente começou a ver que entre as questões sociais na qual nós, do movimento, estávamos nem um pouco interessados, a gente via que o posicionamento da igreja cristã religiosa era completamente opressora. A gente via que a igreja estava usando o argumento bíblico para perpetuar o racismo, o sexismo e a homofobia. E quando a gente começou a ver isso, a gente começou a dar atenção àquilo que a gente não dava atenção. Vou ler um pouquinho mais a respeito disso. No sermão de 1964, ministros como Jerry Falwell atacou King as communists. Não, um segundinho. Eu vou ler a partir daqui. Depois de questionado sobre a sinceridade e intenções de alguns direitos civis, de líderes de direito civil, como Martin Luther King e o Dr. James Farmers e outros, que eram bem conhecidos como sendo associados da esquerda, Falwell declarou: é muito óbvio que os comunistas, como eles fazem em todas as partes do mundo, estão levando vantagem de uma situação tensa na nossa terra. Estão explorando todo o incidente para trazer violência e derramamento de sangue. Então, a gente começa a ver que essa argumentação da direita religiosa é bem parecida, né, com o que a gente vê no Brasil, por exemplo, também, que as pessoas da esquerda que tentam lutar pelas causas sociais são tratados como comunistas, como pessoas que querem trazer o comunismo para dentro da sociedade em que vivem. A gente vê mais para frente, eu vou ler essa parte aqui, já falando aqui a respeito, um pouco mais para frente, na história da maioria moral. Eu vou ler esse texto. Isso daqui de Jerry Falwell, isso daqui já são outros pastores tentando colocar a maioria moral dentro da política americana. Diz bem assim essa parte amarela. Quando o poder político é alcançado, a maioria moral vai ter a oportunidade de recriar essa grande nação. Farwell descreveu a maioria moral, a missão da maioria moral, como sendo um agente para treinar, mobilizar e eletrificar a direita religiosa. Em um sermão para a sua própria Igreja Batista de Lynchburg, Virgínia, em 1980, Farwell descreveu a maioria moral, ele descreveu os inimigos da maioria moral. Nós estamos lutando uma guerra santa. What's happening to America? O que está acontecendo com a América é que
wicked are é que os maus estão reinando. A gente tem que liderar essa nação de volta para a instância moral que fez a América grande. A gente precisa, a gente tem que priorizar a influência naqueles que nos governam. Então, a gente começa a visualizar que essa criação dessa maioria moral, essa intenção da direita religiosa de colocar os seus conceitos cristãos, morais, de acordo com como eles entendem do que é moralidade, nas leis religiosas. Quando a gente começa a entender que isso é essa união de igreja e Estado, a gente entende que essa união de igreja e Estado é uma das características, uma da forte marca da besta, que é fazer essa união. A gente, então, começa a ver essa perspectiva de qual lado do espectro político a gente deveria se encontrar. Porque a gente estava justamente aqui. A gente estava praticamente junto com Jerry Falwell em relação à sua visão sobre como deveria ser a política global. Então, quando a gente começa a ver essas coisas, a gente começa a mudar. E, enfim, eu acho isso incrível, como que a gente fez essa transição. Eu vou ler aqui essa parte. Evangélicos americanos têm, por muito tempo, meio que ficado fora das políticas. Mas com o advento da maioria moral, isso não vai ser mais assim. Para a realidade, para a realidade, da primeira vez, de uma forma significante, evangélicos se tornam interligados com o Partido Republicano. Então, a gente vê que os cristãos protestantes, que a gente sabe que são os falsos profetas, quando eles tentam se unir ao Estado, eles fazem isso através do Partido Republicano. E o Partido Republicano está ligado a qual fonte de informação? A Fox News, que está em contraste com a CNN. Então, juntando isso tudo que a gente viu até agora, a gente vê como que a gente tem os protestantes. Vou até voltar aqui para a câmera. A gente identifica o problema da Igreja do Estado, a gente vê que os protestantes são aqueles que trazem a marca da besta, que não é Papa que assina decreto, isso não está no Espírito de Profecia, são os protestantes que fazem a imagem da besta, os protestantes que a imagem da besta, eles copiam a besta, então não é a besta que faz o decreto dominical, como a gente entende, isso é um ponto que a gente demorou para visualizar, são os protestantes que copiam aquilo que a besta fez por 1260 anos. Então, quando a gente olha para os protestantes, a gente vê que os protestantes querem se aliar a um partido para influir a sua maioria moral através do Estado. Eles usam o Partido Republicano para fazer isso. O Partido Republicano está completamente linkado à Fox News. O mundo, a gente agora olha para o mundo e a gente consegue ver essa divisão entre aqueles que bebem na fonte de informação da Fox News e aqueles que bebem na fonte de informação da CNN. Como que a gente consegue identificar isso? Como que a gente consegue ver essas características na vida das pessoas? A Fox News, ela é especialista em disseminar a teoria de conspiração. Dúvidas sobre vacina, conspiração em relação a sociedades secretas, deep state e tudo o que possa vir que não tem comprovação, que são teorias de que tudo está acontecendo para que os cristãos sejam exterminados da face da terra, né? Uma conspiração de que todos são contra a gente, que nós somos muito importantes e todo mundo está conspirando contra a gente. Então a gente vê isso na vida prática, de que as pessoas que bebem dessa fonte de informação, eles têm isso como estilo de vida, como linha argumentativa para as coisas. Enquanto a gente vê que as pessoas que bebem da outra fonte de informação são as pessoas que vão tomar uma vacina, porque eles não olham para uma teoria de conspiração. Eles olham para os dados da CDC, eles olham para os dados que existe um departamento de saúde especializado nisso há anos, né, que fazem estudos há anos e sempre foram de muita confiança e muito respeito.
E eles olham para os dados de uma pesquisa. Eles olham para um departamento que é especializado naquilo. Enquanto o outro lado está achando que essas pessoas querem fazer um extermínio em massa da população. Então, a gente consegue ver no dia a dia como que, dependendo da fonte de informação que você está bebendo, você ou está sendo preparado para receber a marca da besta, para aceitar o sexismo, como é pregado pela Fox News como uma coisa normal, ou você está mudando o seu caráter para perceber que isso é errado, para perceber que isso é uma coisa completamente abominável, e que não deve ser aceitado, como os canais de esquerda, como a CNN e a Globo, estão pregando, né? Antes nós víamos a Globo como a Globo lixo. Hoje nós entendemos que, independente de muitas coisas que a gente vê que nós não concordamos, as pessoas que bebem dessa fonte de informação são pessoas que estão tomando o lado correto no grande conflito em relação aos pontos principais, que é o sexismo. Por mais que ainda exista muitas coisas para serem trabalhadas. Então, essa mudança de visão, enfim, só queria trazer até aqui. Tem mais coisa, mas eu queria pontuar até aqui do que a gente viu a respeito. Deixa eu abrir aqui. Rei do Norte e Rei do Sul. Como que a gente viu isso em relação ao Rei do Norte e Rei do Sul? Isso é uma coisa bem interessante também, porque a gente viu que a relação do Rei do Norte, a gente viu que é onde a mulher domina o relacionamento, né? A igreja domina o Estado. E a gente viu que isso não é correto. Mas até então a gente via isso de uma forma sexista, né? Porque a gente acha que o quê? Que o homem deve dominar a mulher. A gente achava isso pelo entendimento bíblico que nós tínhamos no momento. E aí a gente olha para o Rei do Sul, e a gente vê que o Rei do Sul, o Estado domina a religião. E a gente vê que esse tipo de relacionamento também não é saudável. Então, quando a gente consegue visualizar que o Rei do Norte está errado no seu relacionamento igreja-estado, porque existe uma desigualdade, e a gente vê que no Rei do Sul isso está errado também. E a gente entende que nenhum dos dois funciona. Esse sexismo ilustrado nessa parábola acontece e, enfim, a perspectiva correta da gente usar é o governo de Deus, onde isso deve ter igualdade. Sobre Pirro, alguém consegue lembrar por que Pirro foi um ponto importante para a gente visualizar essa questão dessa nossa mudança que aconteceu da direita para a esquerda? Então, pode falar. Talvez seja, eu não tenho certeza, a Batalha de Ipso, que ilustra ali a eleição de Clinton versus Trump. E a gente viu que era a Hillary que estava do lado certo, né? Que ela era a última esperança da democracia da América. Exatamente. E exatamente essa batalha foi aí para a gente visualizar nessa perspectiva quem é que estava do lado certo. Até então, por mais que a gente olhava para o Trump como uma pessoa que ia causar toda a desgraça dos Estados Unidos, me lembro muito bem de muita gente dentro do movimento gostar que ele tenha, né, ganho ali as eleições. E na Batalha de Ipso a gente conseguiu visualizar isso como que quem está do lado certo da história, quem está do lado errado da história, né, em relação a esse grande conflito que estava acontecendo. Então, essa Batalha de Ipsos foi importante. Alguém lembra de mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Se alguém lembra de mais algum estudo que ajudou nesse processo de transição, da gente visualizar como que foi essa transição da direita para a esquerda que aconteceu. Então, o que eu lembro realmente foram esses os pontos. Se alguém lembrar de mais um ponto, depois pode falar. E é isso que eu queria compartilhar aqui com todo mundo. Eu acho que essa transição que a gente aconteceu realmente foi uma virada de muito aprendizado. Eu até comentei isso daqui há uns estudos atrás. Eu lembro das brincadeiras e piadas que a gente fazia, assim, em relação a todas essas questões sociais que a gente não dava atenção, e como que essa mensagem, como que Deus conduziu esse movimento de uma forma incrível, onde mesmo nós sendo conservadores, ele usou a gente e depois ele ensinou qual é o caminho certo. Eu acho que isso é incrível, assim. Eu fico imaginando
sabe? O tanto de coisas que a gente tinha que aprender, o sexismo que a gente carregou por 30 anos na história desse movimento, e mesmo assim, Deus falando assim, não, eu vou guiar vocês, e eu vou ensinar vocês a fazer essa virada. E a gente ainda tem muito para aprender ainda, né? Ainda tem muito, eu acredito que ainda tem coisas que a gente precisa melhorar e consertar, e mesmo assim Deus usa a gente, e Ele, enfim, mostra o caminho, qual é o que a gente deve seguir. Eu ainda olho para trás e eu fico impressionado, sempre que eu lembro que alguns anos atrás a gente tinha atitudes que hoje a gente acha abominável. É incrível ver como que Deus salvou a gente mostrou o caminho para a salvação, da gente receber, para a gente não receber a marca da besta, que hoje a gente entende o que é isso. Então, assim, queria relembrar isso, acho que é um assunto bem interessante. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente vai orar para encerrar. Eu tive essa mesma sensação de como foi gostoso, né? Apesar de ter passado pelas dores do processo, mas tem aquela parte que a Ellen White fala, né? Que não temos nada a temer quanto ao futuro, né? A menos que a gente se esqueça como Deus tem nos guiado. E como foi bom, né? Fazer essa transição. E eu acho que o que tem que ficar na nossa mente é isso, que ainda tem muito mais. Não é hora da gente estagnar e a gente achar que a gente já chegou no alvo, já chegou no auge do que era certo, né? Tem muito para a gente aprender pela frente e a gente não pode parar. É verdade. Amém. Obrigado. Mais uma coisa, Daniel. Eu lembro do texto dizendo, se nós temos foco na simplicidade dessa mensagem, nós realmente vai cair. E nosso foco, nós temos que ver essa mensagem é complicada, é complexo. E nós não estamos a andar para paz mundial, mas vai ser, nós não vamos ter essa paz. Então, esse pensamento é simples, não. Essa mensagem profética não é simples. Então, é isso que eu quero adicionar. É verdade. Obrigado, Miguel. Eu gostaria de falar também do exemplo que o ancião Parminder nos trouxe e a força que ele nos transmitiu também enquanto mulheres, porque ele valorizou de uma forma muito visível os estudos que a Tess trazia, a própria Tess, enquanto uma mulher que podia trazer, que podia apresentar, como ele mesmo nos ensinou a alçar a mulher, né? Então, a gente tinha o Parminder até ali como era a referência, né, muito maior para nós aqui no Brasil, porque ele vinha e ficava aqui, passava aqui algum tempo e estava aqui, e de repente em 2018 o Parminder chegou com a anciã Tess, não chegou com a anciã Tess, mas a partir de 2019 ele apresenta a Tess, porque antes, eu me lembro a primeira vez de ouvir sobre a Tess da boca do ancião Jeff, e ele falava muito, ele dava os estudos em 2018 e falava, era em novembro de 2018, e ele falava dessa pessoa, a Tess Lambert, que até então eu não conhecia, eu acredito que muitos de nós no Brasil não conhecíamos. E colocava sempre de uma forma que a Tess colocava e mostrava os estudos, que aí eu estou falando de uma visão, da minha visão, né, que eu imaginava, e tem uma mulher que está passando estudos, tem uma mulher que está sendo valorizada, que ele está mencionando. Até então eu não conhecia tanto e não sabia até que ponto era o respeito dela por ela, a valorização dele a ela. E quando chega em 2019, o Parminder age, o Parminder demonstra o respeito e a valorização dessa pessoa conosco,
e coloca a tese, né, como ele próprio demonstra, ele ensina, ele ali demonstra, ele alça a tese. Uhum. E faz com que nós possamos olhar de uma forma diferente para ela. Então, eu acredito que foi muito importante também essa ação do ancião Parminder, que traz a tese, coloca, mostrando como, para nós, né, essa mensageira de Deus. E os estudos que ele passou nos valorizando tanto, dizendo às mulheres que nós éramos capazes, que nós podíamos, era muito difícil para a gente ver isso, imaginar isso, se ver tentando passar num estudo, não digo nem passando, tentando, sabe? Uhum. Então, foi muito importante também essa participação do ancião Parminder, demonstrando, fazendo realmente, dando espaço para que a anciã Tess pudesse ser quem ela hoje é e representa para todos nós, como uma mensageira de Deus. Amém. Amém, verdade. E só para adicionar o que Raniel disse, e nossos líderes continuar a lutar para cada um de nós nesse movimento. É isso que nós não podemos esquecer também. Sim, com certeza, que mais e mais de nós possamos estar também participando e praticando, né? Nós precisamos todos nos engajarmos dessa forma, né? Somos todos capazes e podemos, e nós temos que acreditar nisso e buscar, né? Estamos todos aqui para apoiar uns aos outros. Amém. Sim. Gente, obrigado pelo comentário. Super concordo na forma que vocês colocaram. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente vai encerrar. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado pela forma que o Senhor conduziu esse movimento. Muito obrigado por ter tirado a gente das trevas para a luz, ter mostrado na Bíblia, na história, a profecia em todos os lugares e na nossa experiência como que é a tua vontade. É incrível olhar para trás e ver como que a gente chegou a esse nível de entendimento. Ainda temos muito para aprender, temos a eternidade inteira para aprender, mas é lindo ver como que o Senhor guiou. Obrigado pela condução, na forma como o Senhor conduziu esse movimento, como que o Senhor tem dado força às mulheres, às pessoas que mais precisam em todos os aspectos, como o Senhor botou uma mulher para representar, para chamar nossa atenção para esse assunto. E hoje a gente entende que esse grande teste é sobre o feminismo radical e ajude-nos a preparar para isso. Tem muitas coisas que a gente precisa mudar, muitas coisas internas que a gente precisa trabalhar. E sem o seu milagre no nosso coração é impossível. Ajude-nos com conhecimento, ajude-nos com essa transformação, que a gente possa ser moldado de acordo com o caráter do céu. A gente pede isso e agradece pela tua direção. Em nome de Cristo Jesus. Amém.